Você está feliz? Eu não gostei desse amém aí. Mas eu estou muito feliz. Amém? Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Vamos abrir a Bíblia em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, você que trouxe a sua Bíblia. Você que não trouxe pode acompanhar no telão. Antes de nós lermos, eu quero fazer um pouco diferente hoje. Eu quero explicar o que está acontecendo antes desse texto aqui ser lido. A época dos juízes na Bíblia, talvez foi o pior momento de Israel. Um dos piores momentos, um momento de decadência de Israel. Quantos conhecem Moisés? O homem que Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Conhece? Moisés morreu. Quem foi o sucessor de Moisés? Quem? Josué, o homem que derrubou as muralhas de Jericó. Ele não, Deus derrubou através da liderança desse homem. Josué, um homem de Deus, ele conquistou a terra prometida, a terra tão sonhada que Deus havia prometido para o seu povo. Agora o povo estava lá, só que Josué morreu, e toda a geração de Josué morreu. E a Bíblia diz que os filhos não conheciam o Deus de seus pais, porque Josué viu o mar se abrir, Moisés viu o mar se abrir, mas os filhos deles só ouviram falar do Deus que fez o mar abrir. Eles não viram todos esses sinais no Egito, todos esses sinais no deserto, o maná, a coluna de nuvem, a coluna de fogo de dia, a nuvem de noite. Eles não viram isso. Então a Bíblia diz que passou essa geração, sofria ataques, invasões, e aí o povo lembrava de Deus. Ah não, o Deus do nosso pai Josué, o Deus do nosso pai Moisés, o Deus do nosso pai Abraão. E então eles buscavam a presença de Deus. Aí Deus mandava um juiz, por isso que o livro é Juízes, porque tem vários juízes ao longo da história. Deus mandava um homem, uma mulher, que foi Débora, antes de Gideão, uma libertadora, um libertador, que libertava o povo daquele contexto que eles estavam vivendo naquele momento. Então o povo era liberto e falava: Deus é Deus, Deus é bom, Deus nos salvou, Deus nos libertou. Passava um tempo, o povo novamente se esquecia de Deus e voltava a fazer as mesmas coisas. E aí clamava a Deus e Deus mandava um juiz. Foi assim por algum tempo. Por exemplo, Débora foi uma juíza de Israel, Gideão foi um juiz de Israel, Sansão foi um juiz de Israel, todos esses em momentos diferentes. Por quê? Porque ora o povo buscava a Deus, ora o povo se esquecia de Deus, e ora o povo clamava a Deus, e Deus enviava um outro juiz. Então, aqui nós vamos ver o período em que Gideão foi levantado como juiz de Israel. Fazia 7 anos que os midianitas haviam escravizado Israel. A Bíblia diz que tudo que Israel plantava, tudo que Israel criava, na época de colher, na época de comer, vinham os midianitas, vinham os amalequitas, que eram os povos ao redor, tomavam o fruto, tomavam o gado, tomavam o mantimento. Então o povo estava sofrendo durante 7 anos. Eles plantavam, mas não comiam do que plantavam. Eles criavam os rebanhos, mas não comiam do rebanho que eles criavam. Então, esse povo clama a Deus, como eu falei, repetindo a história por tantas vezes. E Deus, como é um Deus misericordioso e bom, todas as vezes que nós clamamos a Deus, Deus responde. Peçam, receberão, batam e a porta será aberta, busquem e encontrarão. Quando nós buscamos a Deus, Deus se revela a nós. E Deus foi assim com esse povo nesse período. Mesmo esse povo esquecendo de Deus, quando o povo lembrava de Deus, Deus vinha e libertava o povo. Então o povo clamou a Deus. E a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, eu não vou ler, você pode ler na sua casa. Gideão estava malhando trigo no lagar de pisar vinhos. Ou seja, num lugar escondido. Ele pegou o trigo, ele falou: esse trigo aqui os amalequitas não vão roubar. Ele foi no lugar onde se pisava o vinho, botava uva e pisava o vinho, e estava lá malhando o trigo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a ele. Tudo indica que esse anjo do Senhor é o próprio Jesus pré-encarnado, porque é o anjo no singular. Não diz que é um tipo de outros, é o anjo, o anjo Jesus. Nós cremos que é Jesus que apareceu para Gideão ali naquele lugar, e fala: Deus é contigo, varão valente, homem valoroso, homem de coragem, eu vou usar você, vai e liberta o meu povo Israel. Gideão fala: eu sou o menor da minha casa, eu não, na minha tribo, a nossa família é a menor,
Onde está o Senhor, o Deus que abriu o mar? Um dos questionamentos que Gideão fez. Onde está o Senhor que abriu o mar? Por que o Senhor está permitindo tudo isso acontecer conosco? Gideão era um homem que não acreditava em si mesmo. Gideão era um homem que queria conhecer a Deus, mas ele duvidava, porque ele ouvia falar do que Deus fez, mas no tempo dele o povo só sofria. E ele questiona o anjo do Senhor. E o anjo fala que iria usar a vida dele para libertar o seu povo Israel. Gideão é conhecido por fazer testes com Deus. E talvez em alguns momentos da nossa vida nós fizemos testes com Deus. E Deus responde aos nossos testes. Eu duvido. Faça um teste com Deus. Fala: Senhor, me mostra em uma semana. Faça isso com Deus. Me mostra o caminho que eu devo seguir. E você vai se surpreender, porque Deus, ele responde ao nosso clamor. E Gideão falou: se é o Senhor mesmo, espera aqui que eu vou na minha casa preparar uma comida. O anjo ficou, Jesus ficou. Gideão pede sobre a lã: Senhor, se é o Senhor mesmo que está me mandando, a lã vai encharcar, mas ao redor da lã vai ficar seco. Ele vai dormir, acorda, a Bíblia diz que ele entorce aquela lã e enche um copo. Agora na outra noite ele falou: Senhor, não se ire comigo, mas agora essa noite você vai fazer ao redor encharcar e a lã ficar seca. E Deus confirmando aquilo que Gideão havia pedido. Então Gideão era uma pessoa que não acreditava em si. E Deus viu esse homem de Deus. E muitas vezes é assim, Deus nos encontra mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos. Deus, ele acredita em nós. E Deus, ele investiu em nós. E Deus não chamou Gideão pelo que ele se sentia. Deus chamou Gideão pelo que ele via ele. Varão valoroso. Gideão, tu és um varão valoroso. E eu vou usar as tuas mãos para libertar o meu povo Israel. Depois de fazer essas confirmações, Deus manda Gideão falar: vai lá e derruba o altar de Baal que seu pai construiu. E também o poste de Azerá. Gideão ficou com medo, foi de noite. Pegou o poste de Azerá, eu não sei como que é a forma correta de se pronunciar, era de madeira, derrubou também o altar de Baal. A Bíblia diz que com aquela lenha que ele derrubou esses altares, ele matou um novilho e fez um altar ao Senhor nosso Deus. Só que o povo daquela tribo ficou irado porque ele derrubou o altar de Baal, o altar que eles adoravam. Eles haviam esquecido do Deus Todo-Poderoso. E aí o pai de Gideão, que era o dono do altar, falou: deixa o menino, ele fez o que é certo, ele fez o que eu e você deveríamos ter feito. Se Baal é Deus, que Baal mesmo se defenda por aquilo que Gideão fez. E aqui nós chegamos nesse momento de Juízes capítulo 7, versículo 1. De madrugada, Jerubbaal. Quem que é Jerubbaal? Gideão. Sabe por que é Jerubbaal? Porque ele foi o que derrubou os altares de Baal. Quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, nós começamos a derrubar os altares de outros deuses que haviam sido construídos. Porque o único Deus digno de adoração é o Deus criador do céu e da terra, que veio, morreu e ressuscitou. Então Gideão foi chamado de Jerubbaal. E eu e você também devemos ser chamados de Jerubbaais. Pessoas que derrubam altares de outros deuses e que adoram somente o Deus verdadeiro. Então de madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. Tudo isso que eu contei já passou, no capítulo 6. Agora a gente está no capítulo 7. O acampamento de Midian, os midianitas, estava ao norte deles, no vale, perto de Moré. Ou seja, eles estavam no monte e o acampamento dos caras estavam na planície, passando o monte lá na planície. A Bíblia diz que eram como uma enxurrada de gafanhotos, cheio de gente. 235 mil midianitas e amalequitas, 235 mil. O exército que Gideão havia conseguido levantar era de 32 mil homens. Você iria para essa guerra? 32 mil contra 135 mil. É um homem para cada 4 homens e meio do inimigo. Se o cara é o Jack Chan, até dá para acreditar, porque nos filmes ele derruba uns 10. Mas não sei se todos eram igual o Jack Chan. Então, era uma luta desproporcional. Mas vamos ver o que Deus achava de tudo isso. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Porque 35
32, desculpa, contra 135 mil, Deus falou, tem gente demais. E por que Deus falou que tem gente demais? Tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil partiram, e ficaram apenas 10 mil. Só tá ali, tá bom. Pode deixar no 3, por favor. Ó, eu fiz a conta aqui. 32 para 10 mil é um decréscimo de 68,75%. E Deus falou, tem gente demais. A matemática de Deus é diferente. Porque o que Deus estava enxergando que eu e você não enxergamos? Deus estava falando o seguinte, se vocês ir em 32 mil, vocês vão ganhar a guerra, porque eu vou dar a vitória. Só que vocês vão achar que vocês ganharam pela força de vocês, e não pela minha força. E Deus estava querendo que o povo entendesse, vocês vão ir para a guerra, vocês vão ter a vitória, mas vocês têm que entender que fui eu que dei a vitória para vocês. E isso faz toda a diferença na minha e na sua vida, porque nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos guerras na nossa vida. Um detalhe é que Deus quer que nós reconheça que é Ele que nos dá a vitória, e não que a vitória é pelo nosso próprio braço. Então Deus fala, tem gente demais, Gideão. Fala para quem está com medo ir embora. Essa é a primeira peneira, e não foi Deus que mandou essas pessoas embora, não foi Gideão que mandou essas pessoas embora, foi as próprias pessoas que foram embora, porque o primeiro teste foi, se você está com medo, volta para casa, não vai dar para você ir para a guerra. Imagina, 32 mil, vamos dizer que aqui tem 32 mil, ó, quem está com medo vai para casa, 22 mil levanta e vai embora. Será que nós seríamos do time que iria, ou será que nós seríamos do time que ficava? Eu pergunto para você, será que os 10 mil que ficaram tinham ou não tinham medo? Gideão tinha ou não tinha medo, pastor Israel? Mas por que eles não foram embora? Olha que pergunta intrigante. Eu penso que os 32 tinham medo. Imagina, eles conseguiam ver a planície, era um mar do exército inimigo, um mar de gente, pessoas assim, 1 para 5. E Deus falou, ó, fala para eles quem está com medo ir embora. Gideão estava com medo, e o texto diz, vamos lá para o versículo 10, depois a gente volta. O Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda é gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você, se eu disser. Não, esse é o outro teste, não é o versículo 10, é o versículo 10, está certo, está no 4. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo cura. Pode voltar para o versículo 3. Então Deus, depois de fazer os testes, falou para Gideão, se você ainda está com medo, vai lá que eu vou mostrar algo para você. E ele desceu lá, e ele ouviu uma conversa de 2 soldados amalequitas, que estavam falando assim, ó, sonhei que vinha uma bola e derrubava a nossa cabana. E o cara falou, isso só pode ser a espada de Gideão, porque Deus deu a vitória a Gideão. O cara do exército inimigo tinha mais fé que Gideão e talvez o exército dos israelitas, porque ele falou, Deus deu a vitória para Gideão. O exército dos caras de alguma maneira sabia disso. E Deus falou, se você ainda tem medo, desce lá que eu vou te mostrar algo. E Deus mostrou isso para ele, e isso encheu Gideão de coragem. Mas o detalhe que eu quero falar aqui é, Gideão ainda estava com medo. E o primeiro teste que Deus fez é, quem está com medo vai embora. Mas por que Gideão não foi embora? Por que os 10 mil não foram embora? Eu me inclino a pensar que talvez é porque no fundo eles acreditavam que embora eu esteja com medo, eu quero participar da vitória que Deus vai dar. Embora eu esteja com medo, eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Porque quantos aqui já sentiram medo? Vamos lá, levanta a sua mão se você já sentiu medo alguma vez na sua vida. É errado sentir medo? Não. O que é errado? Você deixar o medo te dominar. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz, no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo,
porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quando nós reconhecemos e recebemos o amor de Deus lança fora o medo da nossa vida. E foi assim com Gideão, embora ele ainda sentisse o medo não era capaz de tomar as decisões por ele. Isso é libertação da parte de Deus, não é você parar de sentir medo. Agora eu conheci Jesus, eu não sinto mais nada, eu não sinto medo, eu não sinto ansiedade, eu não sinto mais alegria, eu não sinto mais nada. Não é isso, você continua sentindo a mesma coisa que você sentia antes, mas o detalhe agora é que o medo não te domina mais. Antes você sentia medo, virava as costas e ia para casa, porque você não tinha força para crer que Deus podia libertar. Mas agora que você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, quando bate o medo, você fala, não, o medo pode ficar aqui, porque eu creio que Deus vai me dar a vitória. Foi isso que aconteceu com esses homens, porque o teste era, quem tem medo vai embora, era a oportunidade de virar as costas e ir embora, mas essas pessoas ficaram, porque elas tinham esperança que Deus ia cumprir aquilo que prometeu. E é isso que acontece na minha e na sua vida. O medo pode bater algumas vezes, mas nós vamos permanecer porque nós cremos que fiel é aquele que prometeu para cumprir as suas promessas. A Bíblia diz que Deus é fiel para começar e completar a obra que Ele começou. O Senhor começa, o Senhor trabalha e o Senhor conclui. O Senhor é poderoso para isso. O Senhor foi poderoso para nos alcançar onde quer que nós estivéssemos. O Senhor é poderoso para nos aperfeiçoar, ser mais parecido com Ele. E o Senhor é poderoso para vir e concluir essa obra que Ele começou. É a obra da redenção, é uma obra completa. Salvação no passado, salvação no presente, salvação no futuro. Então o medo, ele não tem a condição de parar nós que somos filhos e filhas de Deus. Embora tenha situações que nós vamos sentir medo, mas o medo não tem a condição de nos parar. Foi assim que aconteceu com esses 10 mil, que ficaram, o medo não parou eles. Deus queria dar vitória, mas não queria que o povo pensasse que foi pela sua força. Vamos para o versículo 4, o segundo teste. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, então ele falou a primeira vez, tem gente demais, agora ele falou de novo, ainda a gente demais, 10 mil para 135, agora não é mais 1 para 4,5, é 1 para 13,5, agora não sei nem se o Jack Chan dava conta, mas ainda para Deus tem gente demais, ainda a gente demais, desça com eles à beira da água, e eu os separarei, os que ficarão com você. Agora não é mais a peneira da pessoa decidir se vai para casa ou não, agora era Deus, queria dizer, os queriam ficar ou não. Presta atenção, eu separarei, é Deus falando. Agora essa segunda peneira eu vou dizer quem tem que ficar, quem tem que sair. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, esse não irá, ele não irá. Deus está orientando Gideão. Versículo 5, assim Gideão levou os homens à beira d'água. Nós tivemos lá em Israel, lembra? A gente teve a oportunidade, eu profetizo que um dia você vai poder viver isso. Nós estivemos lá na fonte de Gideão, é águas mornas, um lugar lindo, e logo depois tem uma planície, tem um monte e tem uma planície embaixo, que é o que o texto nos relata. E a Bíblia diz que Gideão levou os homens até esse lugar, e o Senhor lhe disse, separa os homens que beberem a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando as mãos à boca foi de 300 homens. Eles pegaram a água e lamberam a água. Foi isso que esses 300 homens fizeram. Os outros se ajoelharam para beber. Eles chegaram e foram com sede ao pote, uma posição de vulnerabilidade, e os outros ficaram numa posição de vigilância. O segundo teste, vigilância. O Senhor disse, com esses 300, fala 300, com esses 300, os homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. O primeiro grupo, foi eles que saíram. O segundo grupo, foi Deus que mandou sair. Gideão falou, vocês que beberam água assim, vão para casa. Tem pessoas, tem coisas que Deus fala para nós nos afastarmos. Tem situações que Deus fala, você não pode andar junto com esse tipo
de pessoa, não porque aquela pessoa não pode ser amada e alcançada pelo amor de Deus, porque naquele momento a influência dela na sua vida vai lhe fazer mal. E Deus falou: manda esses homens para casa. Quem ficou? Quem era vigilante? As pessoas que estavam com espírito de guerra. Você consegue entender isso? Esses 300, eles estavam assim: estou pronto para o que der e vier. Estava tomando água assim: se o cara vir de lá, eu já estou pronto aqui com a minha espada e eu vou para cima. E os outros estavam prostrados, vulneráveis. Deus falou: manda estes embora. Agora eu pergunto para você: 300 contra 135 mil, é uma luta justa? Sim ou não? Será que dá para eles? Tem até aquele filme, né, 300. Eu acho que, eu acredito que esse cara deve ter se inspirado na história de Gideão, né? Não é possível, cara, é o mesmo número de pessoas, 300 homens. Só que nesse caso, quem deu a vitória foi Deus. Agora Deus falou: com os 300, agora sim chegou aonde eu queria chegar. Deus falou assim: agora você está entendendo como eu estou vendo a coisa. É 300 que eu quero usar para libertar. Agora o exército já pensou assim: não tem mais chance, nós vamos lá e morrer pelo nome do Senhor, não tem o que fazer. 300 contra 132 mil, é melhor você ir se jogar na espada. 300 homens. E Deus fala: agora é o ponto certo. E eu pergunto para você nessa noite: qual é o limite? Qual é o limite na sua vida para você reconhecer que você precisa de Deus? Até onde Deus precisa te levar para você reconhecer que você precisa de Deus? Gideão foi 300 homens, Gideão e o exército. Ele falou: agora está pronto, agora está na hora. E você? Até onde você precisa ir? Até onde você precisa perder, diminuir, para que você reconheça: não, agora não tem mais jeito na minha vida se não for Deus? Por que nós temos a inclinação de buscar a Deus só quando dá ruim? Assim como foi no tempo de Juízes, o povo lembrava de Deus quando? Quando estava dando tudo errado. Quando dava tudo certo, o povo esquecia de Deus. Por que nós repetimos essas coisas? Por que nós lembramos de Deus quando a gente está com 300 no bolso e a conta é de 132 mil? Aí você fala: não, agora eu preciso de um milagre, agora eu preciso ir para a igreja, agora eu preciso ir para o culto da vitória, porque Deus precisa me dar a vitória. E Deus vai lá e dá, porque Ele é bom, e porque Ele quer se revelar a nós. Mas nós não precisamos chegar num ponto na nossa vida que está no limite, para nós reconhecermos que Deus é Deus na nossa vida. Você tem dons, você tem talentos, Deus tem usado a sua vida para grandes coisas, glória a Deus. Reconheça que é Deus. Reconheça que é Deus, porque se você achar que é a força do teu braço, você vai cair. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e se opõe aos orgulhosos. A Bíblia diz que a humildade precede a honra e o orgulho precede a queda, precede a ruína. O amor, ele é irmão gêmeo da humildade. O amor é irmão gêmeo do quebrantamento. Você reconhecer: meu Deus, se não for Deus na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. Nós precisamos viver na nossa vida o ponto dos 300. 300 precisa ser o limite na nossa vida. E não precisa ser pouco. Nós podemos ter muito aos olhos humanos e reconhecer que é Deus. Às vezes eu penso que Deus, Ele quer abençoar muitas pessoas financeiramente, profissionalmente, engrandecer, para que o nome dele seja engrandecido, que era o que ia acontecer aqui. Mas Deus fala: eu não posso fazer, porque Ele não vai lembrar que fui eu. Eu não posso fazer, porque tem gente demais. Eu não posso fazer, porque se eles ganhar a guerra, eles vão achar: não, fui eu lá, eu contra 4,5. Espadada daqui, igual você vê no filme. Não, eu contra 13, eu dou conta. Quão grande é o orgulho no coração do homem, para Deus falar que 10 mil contra 132 mil ainda era muita gente. Quão grande é o orgulho no coração do homem. E se nós pensamos: eu não sou orgulhoso, talvez nós somos um desses, porque nós precisamos ter um coração humilde diante de Deus. Nós precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus. E era isso que Deus estava querendo tirar desse exército. Por isso que Deus falou: agora está na hora certa. Agora não tem jeito de vocês ganhar essa guerra e pensar: não, fui eu que ganhei. Porque se tornou uma situação impossível. Por isso que nós falamos que Deus é o Deus do impossível. Mas que nós não espere chegar o impossível na nossa vida
para nós clamar ao Deus do impossível. Porque nós acordamos hoje pela manhã. Isso é um presente de Deus. Você não precisa ir para o hospital, quase morrer, Deus te curar para você falar, não, Deus me deu a vida. Não, Deus te deu a vida de qualquer jeito. Você está respirando porque Deus te deu. Só que você não precisa chegar no limite. Você não precisa, e Deus às vezes permite situações para que a gente abra os olhos e fale, não, agora sim eu preciso de Deus. Mas você pode reconhecer que precisa de Deus na situação que você está vivendo hoje. Você pode estar no pior momento da sua vida ou no melhor. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que o que você tem foi Deus. Reconheça que o talento que você tem foi Deus. Reconheça que o saldo na sua conta bancária é Deus. Reconheça que a empresa que Deus te deu é Deus. Reconheça que tudo que você tem é Deus. Para que você não chegue ao ponto de ser cortado. A primeira poda, 68,75%. O segundo teste, segunda poda, 97%. Então, 68%, agora 97%. De 32 mil, ficou 300. E 300 foi o limite. O Egito precisou de 10 pragas para reconhecer que Deus era Deus. 10 pragas. Até morreu o primogênito de todo o Egito. Deus mandou sinal, Deus mandou sinal, Deus mandou sinal. E os caras nada de querer reconhecer a Deus. Tudo o que Deus deseja é se revelar à humanidade. Deus ele deseja se revelar a mim e a você. Deus deseja se revelar a mim e a você. E que triste é uma vida em que uma pessoa vive a vida toda e não reconhece que Deus é Deus. Não tem nada mais triste do que isso. Até onde nós precisamos ir para reconhecer a salvação que Deus providenciou na cruz? Vamos para o versículo 19 ao 22. O último ponto para nós encerrarmos. Versículo 19. Esse é o nosso Deus, gente. A guerra não é nossa, a guerra é de Deus. A guerra não é pela nossa força, é pela força de Deus. Olha a estratégia louca que Deus deu. Deus falou, ó, manda os caras para casa. Fala para ir embora, mas pega o cântaro deles. Pega a tocha deles. A Bíblia diz, os 100 homens, eles estavam em 300, dividiram em 3 caravanas de 100. A estratégia que Deus deu, 3 caravanas de 100. E eles estavam no alto do monte. O vale era o mar dos midianitas. E eles no alto do monte. Cheio de coragem, depois de Deus dar o sonho, agora com 300, agora vai dar. Eles vão até o topo do monte. Os 100 homens que acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento. Posto avançado é porque é ali, frente de batalha. Você está na vista do inimigo. Pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas do inimigo. Olha só, tocaram as trombetas. Olha como eles ganharam a guerra. Eles tocaram as trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias, a companhia de Gideão era a primeira. As outras, Gideão falou assim, ó, tudo que nós fizermos, vocês repetem. As 3 companhias tocaram as trombetas, despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. 21. Cada homem mantinha, ó, eles fizeram isso e desceram para a guerra. Não, ficaram parados. Ficaram com a tocha e com a trombeta, por Senhor e por Gideão. Foi assim que eles ganharam a guerra. Cada homem mantinha a sua posição, ficaram parados, em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento, os homens, se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Betsida, na direção de Zerá, até a fronteira de Abel, Meolá, perto de Tabaté. Deus deu uma estratégia para eles. Deus fez tudo isso para chegar na hora da guerra e Deus ir lá e fazer com que o exército se atacasse um ao outro. Essas pessoas não precisaram fazer nada para receber a vitória que Deus queria operar. E Deus é assim até os dias de hoje. A graça do Senhor não precisa do meu e do teu esforço, precisa do meu e do teu posicionamento. Porque esses homens só viram tudo isso porque eles tiveram um posicionamento diferente do que os outros. E por isso eles puderam ver a salvação que Deus providenciou e eles não precisaram fazer nada. Não precisaram fazer nada.
A graça de Deus opera dessa forma na nossa vida. Nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus. Deus nos ama. Nós não precisamos fazer nada para merecer a obra que Ele providenciou para nós naquela cruz, a salvação dos nossos pecados, a redenção, arrependimento, nova chance, nova vida. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É grátis, é graça, é favor imerecido de Deus. Só que nós precisamos nos posicionar para isso. E o que é interessante, não precisa ler para nós encerrar dessa história. O impossível Deus fez. 135 mil. No capítulo 8 diz o número do exército dos midianitas. Você pode ler em casa para checar. 135 mil foram derrotados, porque 300 homens quebraram um jarro, ergueram uma tocha e tocaram uma trombeta. 300 homens. Só que o que aconteceu? Muitos deles fugiram. E Deus falou, agora vocês vão e perseguem. O impossível Deus fez. O possível Ele falou, não, agora vocês vão e vão atrás dos reis dos caras. Os reis deles fugiram. E Gideão foi atrás desses caras. A salvação na nossa vida, ela opera de forma gratuita. Mas a santificação exige o nosso esforço. Porque não é assim, Deus salvou e tá bom, não. O que é impossível, Deus já fez por mim e por você. A nossa vitória já foi conquistada naquela cruz. E não tem nenhuma situação que seja demasiadamente impossível para Deus. Não há nada, Deus é poderoso. Mas aquilo que está ao meu e ao seu alcance, eu e você precisamos fazer. Não adianta clamar a Deus, não adianta buscar a Deus naquilo que está nas minhas mãos e nas suas mãos fazer. O problema é que nós invertemos a ordem, e por isso que nós nos frustramos muitas vezes. Aquilo que é impossível a gente quer resolver pelo nosso braço. Não, 32 mil, vamos para cima e vai dar vitória. Nós queremos resolver do nosso jeito, aquilo que só Deus pode fazer. Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente vem no altar, se humilha, quebranta. Não, eu quero mudar. Não, a mudança cabe a mim e cabe a você. O posicionamento cabe a mim e cabe a você. Deus já fez o impossível, mas o possível eu e você precisamos fazer. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos deixar o medo nos dominar. Nós precisamos ser pessoas que vigiam a palavra de Deus. Não é viver de qualquer jeito, não é viver o que eu acho que é melhor, é viver o que a palavra diz para eu viver, é seguir o que a Bíblia diz para eu fazer. Porque não tem como nós buscarmos a Deus por uma situação em que Deus já falou na palavra que se você fizesse ia dar ruim. Deus, Ele é só você fazer diferente. O impossível eu vou fazer por você, mas o possível eu e você precisamos fazer. Escolhas, decisões, posicionamentos, atitudes, cabe a mim e cabe a você, para que nós possamos contemplar a vitória, a salvação, o impossível, as maravilhas da parte de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho testemunhos para contar que Deus fez na minha vida, coisas que pareciam impossíveis, Deus fez, porque Deus é Deus. Mas Deus sempre requereu de mim um posicionamento, e contigo não é diferente, porque é o que a Bíblia nos ensina. Quando nós nos posicionamos em Deus, nós começamos a ver as vitórias de Deus se velarem na nossa vida, porque a força, o poderio, a majestade pertence ao Senhor. Só que nós precisamos reconhecer que precisamos dele. É só isso, reconhecer que nós precisamos dele. Será que eu e você nessa noite conseguimos olhar para a nossa vida e falar, eu não consigo se não for o Senhor? Na minha vida eu preciso de Deus. Na minha vida eu preciso de Jesus. Porque se não for Deus na minha vida, eu não tenho condição de concluir, de continuar, de avançar. Vamos se colocar em pé?